Opa, e aí pessoal? Beleza, que bom ter vocês aqui com a gente de novo para mais um mergulho no The Deep Dive. Hoje a gente vai se aprofundar num estudo bem bacana, o estudo 07 do pastor Eber Ramos. Para quem está acompanhando a série, esse é o 7º de 12 no total. E nesse aqui o pastor Ramos foca em dois dos amigos de Jó, Elifaz e Bildade. A ideia é a gente entender o que esses caras falaram pro Jó naquele momento tão difícil de sofrimento extremo. E mais importante ainda, o que a gente pode aprender com as ideias deles e também com os erros, né? Quando a gente se depara com alguém passando por uma situação difícil, sabe? Uma barra pesada. Eu acho que a primeira coisa pra gente começar a entender essa dinâmica toda é a gente pensar um pouco sobre o que é amizade, né? E o pastor Ramos começa o estudo dele relembrando a definição do dicionário Aurélio. Afeto, consideração, respeito. Ele até joga a pergunta pra gente, como são suas amizades? Será que o apoio rola solto quando as coisas apertam? E aí ele já traz a figura de Jesus como o amigo mais fiel, né? Citando João 15.14, aquele sacrifício máximo. Acho que é um bom ponto de partida pra gente entender o que a gente pode esperar dos nossos amigos e o que significa ser amigo de verdade. Verdade. E logo de cara, o pastor Ramos chama atenção para um detalhe bem importante. O silêncio dos amigos de Jó. 7 dias, 7 noites sem falar nada. Ele explica que, na cultura oriental, esse período é tipo um jejum silencioso, esperando uma intervenção divina naquela situação tão complicada. E foi o próprio Jó que quebrou o silêncio, como a gente viu no estudo anterior, e aí, nesse 7º estudo, Elifaz e Bildade finalmente começam a dar seus pitacos. E a estrutura da conversa deles é bem organizada, o que ajuda a gente a entender como tudo se desenrola. Pastor Ramos explica que os debates seguem uma ordem. Elifaz fala, Jó responde, Bildade entra na conversa e Jó replica de novo. E no primeiro ciclo tem um terceiro amigo, o Zofar, que também participa dessa rodada. Isso está lá em Jó, capítulos 4 a 14. Aí no segundo ciclo, capítulos 15 a 21, a ordem se repete. Só no terceiro ciclo que o Zofar some e entra o Eliú a partir do capítulo 32, mas aí a conversa já vira mais um monólogo. Para esse nosso mergulho de hoje, vamos focar nas ideias do Elifaz e do Bildade. Beleza, então vamos começar com o Elifaz, o temanita. O pastor Ramos apresenta ele como o mais velho e, aparentemente, o mais sábio dos três, tanto que ele é quem sempre começa o ciclo de conversa lá no capítulo 4 de Jó. Ele fala que o nome Elifaz, em hebraico, significa El é puro ouro, e que ele era de Temã, uma cidade em Dom. O pastor Ramos até conecta isso com Gênesis 36.4 e 15, mostrando que ele provavelmente era descendente de Abraão, através do Esaú, filho do Isaac, o que faria dele um parente distante de Jó. Na verdade, ele é considerado o mais importante e influente dos três amigos. E essa posição de destaque do Elifaz é importante para a gente entender o peso que as palavras dele tinham para o Jó. O pastor Ramos destaca o ponto central do primeiro discurso do Elifaz, que era a ideia de que todo sofrimento é consequência de pecado. Ele até usa uma frase bem forte, que inocente jamais pereceu. E onde é que os retos foram eliminados? Jó 4 e 5. A lógica era, se o Jó está sofrendo tanto, ele fez algo muito errado para merecer. E o pastor Ramos cita um trecho do comentário do Antônio Neves de Mesquita que resume bem essa visão. Todo sofrimento tem uma causa, o pecado. Mas aí o pastor Ramos já levanta a bola dizendo que essa teologia não se sustenta. Ele lembra que Jesus, um totalmente justo, sofreu sem ter pecado. Ele até critica aquela crença de que doença ou dificuldade é sempre um castigo por algo que fizemos de errado, tipo, quem planta vento, colhe tempestade. E para mostrar que essa relação entre pecado e sofrimento não é tão simples, o pastor Ramos usa o Salmo 109.16 e 17, onde o salmista questiona por que os ímpios prosperam. Isso já bagunça a lógica do Elifaz, né? O pastor Ramos conclui alertando para a gente não achar que todo problema que a gente tem é um castigo por algo que a gente fez. A coisa é bem mais complexa. E aí o pastor Ramos traz um ponto bem interessante. O tal do código de comportamento que ele acha que está se infiltrando em algumas igrejas. Ele lista as leis desse código. Não tem problema se tiver resolver rápido. Se não der para resolver, fingir que não existe. E se não der para esconder, isolar-se. Pois é, a crítica do pastor Ramos é direta. Ele aponta a hipocrisia de algumas pessoas que aceitam gente com pecados do mundo, mas viram a cara para quem está em dificuldade. Ele usa a imagem do soldado ferido que não pode ser abandonado. É um chamado para ter compaixão e praticar uma fraternidade real. Continuando, o pastor Ramos fala sobre o segundo discurso de Elifaz, lá em Jó 15. O tom muda um pouco e Elifaz começa a questionar a sabedoria de Jó, insinuando que ele está se achando superior a Deus. O pastor Ramos cita as provocações de Elifaz, tipo se ele acha que sabe mais que todo mundo, e o acusa de viver em tendas do suborno e ser cheio de falsidade. Essa reação pode ser por causa do orgulho ferido, né? O Antônio Neves de Mesquita sugere que o Elifaz se sentiu ofendido porque o Jó ignorou os conselhos dele.
O pastor Holmes descreve o Elifaz como vaidoso e hipócrita por ignorar as respostas inteligentes do Jó. Ele fala da importância da experiência, citando Romanos 5.34, mas alerta para a gente tomar cuidado com amigos arrogantes que dão conselhos superficiais, tipo, se reconcilie e se converta, Jó 22.21 e 23, como se eles tivessem a solução para a dor do Jó. Chegando do terceiro discurso do Elifaz, em Jó 22, a coisa piora. Ele acusa Jó de várias coisas pesadas: extorquir pobres, negar comida para quem precisa, oprimir viúvas e órfãos. O pastor Ramos até lembra da resposta do Jó, totalmente frustrado. Todos vós sois consoladores funestos, não há fim de palavras gentosas. Jó 16.2 e 3. E aí o pastor Ramos detalha essas acusações com base na interpretação do Antônio Neves de Mesquita. Agiotagem, negar o básico aos necessitados, tomar terras dos fracos, explorar os vulneráveis. O Elifaz achava que o sofrimento de Jó era resultado disso, via ele como um hipócrita. Mas o pastor Ramos reforça que as acusações eram falsas, lembrando que Jó era descrito como íntegro, justo temente a Deus, Jó 1.1. E o ponto-chave, como o pastor Ramos destaca, é que Deus repreende o Elifaz e os amigos em Jó 42.79, dizendo: minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois companheiros, pois não falastes a verdade a meu respeito, assim como fez meu servo Jó. Eles ainda têm te oferecer um sacrifício e pedir para o Jó orar por eles. E essa reviravolta nos leva para o segundo amigo, Bildade, o suíta. O pastor Ramos diz que ele também era mais velho que o Jó, mas mais novo que o Elifaz e provavelmente descendente de Suá, filho de Abraão com Quetura. Assim como ele faz o Zofar, o Bildade queria consolar o Jó. Só que o pastor Ramos aponta uma possível vaidade no Bildade e a frustração dele com a insistência do Jó em se declarar inocente. Ele observa que, apesar da ideia de justiça divina do Bildade ser correta, a forma como ele entendia essa justiça era limitada. O pastor Ramos também comenta que os discursos de Bildade eram mais curtos e agressivos, e foi ele quem sugeriu que os filhos do Jó mereceram o que aconteceu por causa dos pecados deles, comparando com o papiro e o junco que secam. No primeiro discurso dele, Jó 8, o Bildade critica o Jó, perguntando até quando ele ia falar sem pensar. Ele defende a justiça de Deus, insinuando que a culpa era do Jó. Ele chega a dizer que se os filhos do Jó pecaram, receberam o castigo merecido. E o pastor Ramos traz de novo a visão do Antônio Neves de Mesquita, que reforça a ideia de que o Bildade via o problema na arrogância do Jó. E o pastor Ramos reflete sobre a crueldade das palavras do Bildade, principalmente sobre os filhos do Jó. Ele fala da dor de perder um filho e como foi cruel a insinuação de que as crianças mereceram morrer. Total falta de sensibilidade, né? No segundo discurso, Jó 18, a gente vê mais disso. Bildade não traz nada novo, só mostra frustração porque o Jó não se arrependeu. A pergunta dele, até quando andarás à caça de palavras, mostra a irritação e a crença de que o Jó estava enrolando em vez de se arrepender, a única solução que eles enxergavam. E no terceiro discurso, Jó 25, o Bildade muda o foco, saindo da questão da justiça do Jó para falar da grandeza de Deus e da insignificância humana. Ele pergunta: como, pois, seria justo o homem perante Deus? E afirma que ninguém é justo diante de Deus, citando Romanos 2.1 e 16. Mas o pastor Ramos explica que o Jó não estava se dizendo perfeito, mas que não tinha feito nada que justificasse tanto sofrimento. O Antônio Neves de Mesquita ajuda a gente a ver que o Bildade distorce os argumentos do Jó. O pastor Ramos menciona como ele descreve o homem como um gusano, impuro diante de Deus. E esse é o fim das tentativas de consolo dos amigos. E, assim como ele faz, o Bildade também recebe ordens de Deus para oferecer um sacrifício e pedir orações do Jó. O pastor Ramos conclui que, apesar de alguns argumentos do Bildade terem base bíblica, faltou empatia. Ele não reconheceu a dor e o desejo do Jó de encontrar Deus. Exatamente. E o pastor Ramos termina falando sobre a amizade verdadeira, diferenciando de oportunismo. Ele cita Provérbios 17.17, um irmão na adversidade, mostrando como a amizade revela o caráter. Ele alerta contra quem se aproxima por interesse, contrastando com o ideal bíblico de apoiar amigos em momentos difíceis. E ele cita Provérbios 18.24. Há amigo mais chegado do que um irmão, enfatizando a importância de ter amigos que nos apoiem, que ouçam, que se importem e ajudem. Ele nos incentiva a sermos amigos de verdade e a pedirmos a Deus para mostrar quem precisa da nossa amizade. A gente precisa evitar os erros do Elifaz e do Bildade. No próximo mergulho a gente vai falar do Zofar e do Eru. E fica a reflexão para você. Será que um conselho, mesmo com boa intenção, pode machucar? Como a gente garante que o nosso apoio é de verdade, que a gente não está impondo nossa visão de mundo, principalmente quando alguém está sofrendo muito? Até o próximo mergulho. Até lá.